Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar o primeiro módulo do curso de Inteligência Emocional. Então, para começar, o que é inteligência emocional? Então, desde o passado já se falava em inteligência emocional, mas o assunto só ganhou visibilidade a partir de Daniel Goleman com o livro Inteligência Emocional, em 1998. Então, ele define a inteligência emocional como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos, tá? Então, antes se achava que o QI, que é o quociente intelectual, fosse o principal responsável pelo sucesso de uma pessoa. E hoje se percebe que o quociente intelectual ele é apenas 20% responsável pelo sucesso. Já o quociente intelectual é 80% responsável pelo sucesso de uma pessoa. Então, isso quer dizer que não adianta nada a pessoa ser muito inteligente se ela não sabe gerir suas próprias emoções e se relacionar com os outros. E com inteligência emocional, você será capaz de, tá? Que a gente vai ver os benefícios da inteligência emocional. Então, você será capaz de atingir os seus objetivos sem se auto-sabotar. O que é auto-sabotar? É quando você quer fazer uma coisa e você faz exatamente o oposto daquilo que você queria fazer. Você vai conseguir conhecer e controlar emoções como raiva, medo, tristeza e ansiedade. Você vai conseguir manter o equilíbrio diante das dificuldades, buscando sempre a melhor solução. Você vai conquistar o sucesso em todas as áreas da vida. Por quê? Porque quando você está bem emocionalmente, você consegue administrar melhor todas as áreas da sua vida. Você consegue traçar metas, você tem a disciplina de atingir essas metas, você consegue superar os obstáculos e assim você consegue atingir o sucesso em todas as áreas, inclusive na área espiritual, tá? Porque o emocional atrapalha muito o nosso desenvolvimento espiritual. E você consegue manter o foco no momento presente. Então, muitas vezes a gente está preso ou no passado ou no futuro, preocupado com o que ainda vai acontecer e deixa de aproveitar o momento presente, deixa de ter foco, acaba não tendo um bom desempenho por conta de ansiedade ou de estar pensando no passado ou estar em outro lugar. Então, com inteligência emocional, a gente consegue ter esse foco. E mais para frente vocês vão entender quais os benefícios da gente conseguir se focar no momento presente. Porque com concentração, você consegue extrair o máximo do seu potencial, tá? Então, eu vou utilizar ferramentas da cognitivo-comportamental. O que é a terapia cognitivo-comportamental? É uma linha de terapia, ela é moderna, tá? Ela surgiu com Aaron Beck entre a década de 50 e 60. Ela é comprovada cientificamente, então ela tem muitos dados, muitas pesquisas científicas que comprovam a eficácia dessa linha de psicologia. Ela tem a característica de ser breve, focal e ela dá independência ao cliente, porque ela traça objetivos e fornece ferramentas para o cliente aprender a conhecer e controlar suas emoções. Então, é isso que eu vou estar passando para vocês aqui nesse curso. São essas ferramentas que eu utilizo no meu consultório, desde o meu 2003, que eu comecei a atuar na área clínica, até hoje, e que através dessas técnicas eu consegui ótimos resultados com pessoas com depressão, síndrome do pânico e outros problemas psicológicos, tá? Ferramentas para desenvolver a inteligência emocional. Vamos lá, primeira ferramenta, tá? É o iceberg de Freud. Então, não nos conhecemos e não temos total controle sobre nós. Como assim, gente? Somos como uma marionete nas mãos do nosso inconsciente. Por quê? Freud falou que o nosso inconsciente é como se fosse a parte de baixo de um iceberg. Olha o tamanho
da parte de baixo do iceberg. E o que está para cima é só a pontinha. Então, só essa pontinha do iceberg que é o nosso consciente, que é a parte que a gente conhece e controla sobre a gente mesmo. Essa linha divisória, a linha do horizonte da água, é o ego. É a barreira que faz a comunicação entre o consciente e o inconsciente. E tudo que está lá embaixo é o inconsciente, tá? Então, aqui eu fiz um esqueminha para a gente entender melhor. O que tem nesse inconsciente? Existem crenças. Essas crenças, elas norteiam o nosso comportamento ao longo da nossa vida. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem a crença que dinheiro traz felicidade. Então, qual vai ser o comportamento dessa pessoa? Ela vai fazer de tudo em função de conseguir dinheiro, tá? Então, ela pode se corromper, ela pode passar por cima de outras pessoas, ela pode deixar de ficar com a pessoa que ela ama para ficar com uma pessoa que ela gosta mais ou menos, mas que tem dinheiro. Ela pode deixar de fazer um trabalho que ela ama para fazer um trabalho que ela não gosta, mas que dá dinheiro. E ela pode chegar ao final da vida cheia de dinheiro, mas infeliz. Então, essa crença, a gente fala que ela é disfuncional. Por que ela é disfuncional? Porque ela não funcionou. A pessoa imaginou que fosse chegar num lugar que seria a felicidade através do dinheiro e não chegou nesse lugar, tá? Ela pode chegar num lugar completamente oposto. Então, outro exemplo. Uma pessoa que tem a crença que ela precisa agradar os outros para ser amada, para ser feliz. Então, qual vai ser o comportamento dessa pessoa? Ela vai fazer de tudo para agradar os outros. E com isso ela pode se anular, ela pode deixar de falar o que ela pensa, o que ela acredita, com medo que entre em conflito com o que os outros pensam. Ela vai ter dificuldade de pôr limite, de falar não, e vai acabar fazendo o que ela não quer para não desagradar os outros, tá? E ela pode viver uma vida inteira assim, se anulando, e chegar ao final da vida amarga, infeliz e até doente, falando que todo mundo, que ela fez tudo por todo mundo e ninguém fez nada por ela, tá? Então, também é uma crença disfuncional que não levou a pessoa aonde ela queria chegar. E a gente tem inúmeras crenças dentro da gente, tá? E a maioria delas é disfuncional. Temos também traumas. O que são traumas? É uma situação que é linkada a uma emoção negativa muito forte. Então, por exemplo, um acidente. A pessoa sofre um acidente, o inconsciente associa o estímulo do barulho do vidro quebrando. E aí, toda vez que a pessoa ouve um copo quebrando, vem toda a emoção negativa do acidente, tá? Isso é um trauma. Então, tem pequenos traumas, médios traumas e grandes traumas, tá? Alguns traumas a gente esquece. Por quê? Porque eles são muito fortes e o nosso ego, que é essa linha aqui, ele não tem estrutura para suportar a carga emocional que esse trauma traz. Então, o inconsciente, ele também tem a função de nos proteger, tá? Então, para nos proteger dos conteúdos emocionais desse trauma, ele vai gerar um esquecimento, tá bom? E não é bom forçar se você esqueceu, tá? Tem pessoas que forçaram através de técnicas de regressão ou hipnose e acabaram surtando, tá? Acabaram tendo crises psicóticas, né? Tendo surtos psicóticos. Por quê? Porque essa barreira do ego, às vezes ela é mais fininha em algumas pessoas, então algumas pessoas podem ter a predisposição a ter psicose, então ela tem essa barreira do ego fininha, tá? Como se fosse um muro fininho. Agora imagina que tudo aqui embaixo é a água, a linha do ego é a represa e a parte de cima é a cidade, tá? E esse muro, ele tem que ter um encanamento que leva a água de baixo para cima e de cima para baixo. O que acontece se o trauma é muito grande, tá? E você força ele para ele vir para a consciência, mas o ego não tem estrutura para suportar. O ego vai se romper.
Então, imagina essa barreira se rompendo e a água do inconsciente invade a consciência como se fosse um tsunami, invade a cidade como um tsunami. Então, isso seria o surto psicótico, onde a pessoa passa a misturar a fantasia com a realidade, tá? Mas não é só quem tem um ego fininho que pode surtar. Às vezes a pessoa tem um ego bom, estruturado, não tem essa predisposição à psicose, mas de repente ela tem um trauma muito, muito forte e o ego não dá conta. O que vai acontecer? Também ela pode ter um surto psicótico, tá? Dependendo do tamanho desse trauma. Por isso que se tá lá no esquecimento, deixa lá. Primeiro tem que estruturar esse ego em terapia para depois entrar em contato com o trauma e poder curar esse trauma. Então precisa ter muita habilidade para mexer numa ferida de um trauma, tá bom? Então não mexam de qualquer jeito. Tem tudo que é desconhecido também nesse inconsciente. Tem conteúdos reprimidos. O que são esses conteúdos reprimidos? É tudo que a gente não aceita no nosso consciente. É o que a gente não aceita dentro da nossa personalidade. É o que a gente não aceita ser. Então, por exemplo, eu não aceito ser fraca. Então, eu jogo o meu lado fraco lá para o inconsciente. Eu não aceito errar. Eu jogo o meu lado que erra para o inconsciente. Tem gente que é muito religiosa e fala, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu não tenho raiva dentro de mim, porque raiva é do mal e eu sou do bem, então eu não tenho raiva de ninguém, mas no fundo a pessoa tem. E o que acontece? Ela está jogando a raiva dela lá para o escuro. O inconsciente a gente associa com o nosso lado escuro, tá? Porque a gente não conhece. Então, ela joga lá para o lado escuro e o que acontece com esse conteúdo? Ele vai crescendo no escuro e ele sai de forma inadequada. Então, ou ela vai explodir de raiva de forma desproporcional e não vai entender o que aconteceu, ou ela vai soltando devagarinho. Sabe aquela panela de pressão que começa a soltar fumacinha pela válvula? Então, do nada, ela vai dar pequenas patadinhas na pessoa que ela tem raiva, ou vai ser irônica, ou ela vai alterar o tom de voz e não vai perceber. Aí a pessoa fala, nossa, calma, você está gritando. Aí a pessoa fala, imagina, eu gritando. Não, quem está gritando é você. Porque ela não consegue enxergar a própria raiva, porque ela não aceita dentro da personalidade dela, tá? Então, tudo que a gente não aceita, vira esse conteúdo reprimido aqui, vai crescendo no escuro e sai de forma inadequada. O mesmo vale, por exemplo, para conteúdos sexuais, impulsos sexuais. Vamos imaginar um padre, tá? Não significa que todo padre reprime os conteúdos sexuais. Podem ter padres que conseguem transformar esse impulso, sublimar em outra coisa mais construtiva. Mas pode ter alguns que reprimem porque eles pensam, eu não posso sentir isso porque eu sou um homem santo e isso não é, isso é pecado, então eu não tenho isso dentro de mim, eu não posso aceitar isso dentro de mim. E aí se sente o impulso sexual, vai lá e se chibata e se pune e se culpa. O que acontece? Esse conteúdo é reprimido, ele vai para o escuro e ele pode sair de uma forma muito inadequada, como uma pedofilia, um estupro, tá? Então, ele sai fora do controle da pessoa, tá? E também temos aqui no inconsciente nossas potencialidades latentes. Então, não são só coisas ruins que a gente tem também coisas boas. O que é esse potencial? É todo o nosso potencial, que é praticamente ilimitado, se não dizer ilimitado, tá? Que está adormecido dentro da gente, tá? Então, a neurociência diz que a gente não usa nem 10% da capacidade do nosso cérebro, tá? Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. O que limita o nosso potencial que está adormecido? O que impede ele de despertar? São as nossas crenças limitantes, que falam pra gente que a gente não vai conseguir
ou que a gente vai conseguir só até certo ponto e depois a gente não vai conseguir mais, tá? Então, quando eu neutralizo essas crenças que são mentirosas, eu consigo acessar esse conteúdo. Vou dar um exemplo. Eu assisti uma vez na televisão que uma mulher, ela conseguiu levantar um carro com as próprias mãos para salvar a vida do filho, tá? Então, se a gente for pensar pelas leis da física, isso seria possível? Não. Se for calcular a massa do carro, a força que precisa para levantar, a massa da mulher, não ia ter condições, tá? Então, como que ela conseguiu? Ela neutralizou essa crença que era impossível. E ela falou, não quero saber se é possível ou não. Eu vou levantar esse carro e eu vou salvar a vida do meu filho e nada vai me impedir. Tá? E aí ela foi e conseguiu. Não que ela tenha pensado isso racionalmente, mas na hora ela só pensou que ia salvar a vida do filho dela de qualquer jeito e ela conseguiu. Tá? Então a gente tem vários potenciais adormecidos dentro da gente, tá? Mais pra frente eu posso falar mais sobre isso, que dá um curso inteiro sobre isso. Então aqui, pra gente não se prorrogar, o que acontece? Quando a pressão aqui fica muito grande, eu não deixo ela passar para a consciência, porque eu não aceito certos conteúdos, surgem os vazamentos, tá? Então, a pressão aumenta e começa a vazar. Esse vazamento são os sintomas, que podem ser psicológicos, como depressão, síndrome do pânico, estresse, agressividade, vícios. Aqui os vícios, gente, não é só em drogas lícitas ou ilícitas, tá? Pode ser vício em Netflix, redes sociais, vício em comida, em doces, em compras e etc, tá? Vício em pornografia e etc. Transtorno obsessivo compulsivo, fobias e outros problemas psicológicos, tá? Esses sintomas também podem ser doenças psicossomáticas, como psoríase, fibromialgia, intestino desregulado, manchas na pele, né, de estresse, às vezes dá mancha na pele. ATM, que é a articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui, que é quando a pessoa pressiona os dentes de tensão, ou à noite ela arranja os dentes, ela tem bruxismo. Tá? O que acontece? Sobrecarrega, vai desgastando essa articulação, começa a dar dor de cabeça e se não cuidar, vai piorando, tá? Gastrite nervosa, alteração de pressão arterial e etc, tá? Eu não estou falando, gente, que essas doenças só podem ter causas emocionais. Não, elas podem ter outras causas. Por exemplo, uma gastrite nervosa pode ter uma causa alimentar, tá? Ou de uso prolongado de medicamento, tá? Eu tô falando que se você não administrar bem as emoções podem desencadear esses sintomas, tá? E também a autossabotagem, que é o que eu falei para vocês, é quando você quer fazer uma coisa e você faz o oposto do que você queria fazer. Por exemplo, você se determina a fazer dieta, acordar todo dia de manhã para caminhar e aí não consegue, você se autossabota e não vai caminhar e não faz aquilo que você determinou que você ia fazer, tá? Ou você fala, eu não vou comer brigadeiro, não vou comer brigadeiro, não vou comer brigadeiro, e aí quando vê você já encheu a cara de brigadeiro. Então, isso é uma autossabotagem, tá? Então, esses sintomas, gente, ninguém gosta de ter. Alguém gosta de ter depressão, vício, gastrite, medos? Não. Por que ela aparece? Ela tem uma função, não é por acaso, não é do nada, tá? É como se fosse uma dor. Alguém gosta de sentir dor? Não, ninguém gosta de sentir dor, só se a pessoa é masoquista, né? Aí é uma outra história. Mas a dor, ela tem uma função. Qual que é a função da dor? É mostrar aonde está precisando curar, tá? Então, por exemplo, se eu machuquei o pé e não sinto dor no pé, o que pode acontecer? A ferida pode infeccionar, pode necrosar, você pode perder o pé,
perder a perna, pode dar uma infecção generalizada e você pode até morrer porque você não sentiu a dor e não cuidou do ferimento no pé. A mesma coisa acontece do ponto de vista psicológico, tá? Se você tem uma ferida na sua alma, uma ou várias, se você está reprimindo muitos conteúdos no seu inconsciente, esses sintomas vão aparecer como um alarme, um sinal de que você precisa esvaziar, aliviar essa pressão do inconsciente, de que você precisa curar as feridas da alma. E se você não curar a causa do sintoma, que está lá no inconsciente, ou você ficar pulando de um sintoma para o outro, então muita gente sai do alcoolismo e começa a comer compulsivamente, ou a pessoa se cura da depressão e desenvolve medos do nada, tá? Ou se cura de, sei lá, um vício no cigarro e começa a ficar irritada, agressiva. Então você pode ficar pulando de um sintoma para o outro se você não resolve a causa. Ou esses sintomas eles vão piorando cada vez mais enquanto você não cura a ferida lá dentro, tá? Não alivia essa pressão. Então, por exemplo, uma depressão leve vira uma depressão moderada, uma depressão grave e pode até levar à morte, tá? Uma gastrite nervosa pode virar uma úlcera e até um câncer de estômago, tá? Uma alteração de pressão arterial pode virar um infarto. Um vício em drogas pode virar overdose. Um alcoolismo pode ficar tão forte que vira uma cirrose, causa uma cirrose. Então, os sintomas eles vão piorando cada vez mais, até você prestar atenção no que eles estão querendo te dizer, tá? Então, essa é a função do sintoma. E como eu faço para curar esse sintoma? Então, eu tenho que deixar essa barreira do ego permeável. O que é deixar ela permeável? É você não ter medo de olhar para dentro, tá? E de trazer à luz o que está no escuro. Então, por exemplo, estou sentindo raiva. Por mais que eu ache raiva um sentimento horrível, eu tenho que admitir, estou sentindo raiva, ou estou sentindo ódio daquela pessoa, estou com vontade de matar aquela pessoa. Ou, por exemplo, nossa, eu acho inveja um sentimento horrível, mas eu estou sentindo inveja. Então, quando eu admito, eu trago à luz o que estava no escuro. E quando eu trago à luz, eu tenho a possibilidade de transformar e de curar aquele conteúdo, tá? Ou aquele sentimento. Como? Através de uma outra ferramenta, a segunda ferramenta que eu vou passar para vocês na próxima aula, tá? Gente, então é isso. Eu vou falar aqui sobre as duas regrinhas, tá? As duas leis da inteligência emocional que tem a ver com esse esqueminha aqui, com essa ferramenta. Então, primeira lei da inteligência emocional: jamais reprima uma emoção. Então, anota aí. Tudo o que é reprimido cresce no escuro e sai de forma inadequada, como eu dei o exemplo para vocês da raiva e do conteúdo do impulso sexual, tá? E por outro lado, gente, a segunda lei é: tudo o que é alimentado cresce, fica maior do que a gente e perdemos o controle sobre aquela emoção, aquele sentimento, aquele conteúdo. Maria, mamãe tá dando aula, filha. Então, como que é isso? Como que eu alimento um sentimento? Através dos pensamentos. Tá? Então, por exemplo, se eu tô com raiva de alguém e eu fico remoendo aquilo, nossa, por que a pessoa fez isso comigo? Eu não vou deixar barato, ela vai ver só com quem ela tá lidando, eu vou dar o troco. Então, o que eu tô fazendo? Através desses pensamentos, eu tô alimentando meu sentimento de raiva. Aí vai chegar um ponto que minha raiva vai ficar incontrolável e eu vou perder a razão, vou perder a cabeça e vou acabar agredindo a pessoa ou me vingando ou fazendo uma coisa que depois eu vou me arrepender. Tá? Então, tudo que a gente alimenta cresce e fica maior do que a gente, sai de forma
sai fora do nosso controle, tá? Maria, espera a mamãe lá, filha. Então, eu dei o exemplo da raiva, né? Então, nesse caso, de uma pessoa que alimenta através dos pensamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que se dá o direito de explodir por qualquer coisa, tá? Caiu uma caneta no chão, ela já solta um monte de palavrão, tudo é motivo dela explodir, gritar, berrar, espernear, jogar as coisas. E ela fala, porque eu sou assim mesmo, porque eu não levo desaforo para casa, porque comigo é assim, se eu levo uma, eu devolvo 5 de volta. Então, o que que acontece? Ela está alimentando constantemente a raiva dela, até que chega o ponto que a raiva vai crescendo e ela não dá conta mais de controlar. E aí ela pode perder pessoas que ela ama, ela pode perder amigos, pode perder empregos, pode brigar com o chefe, com colegas de trabalho, pode perder clientes e etc. Tá? Perder várias oportunidades por não conseguir controlar o sentimento de raiva. Tá? Outro exemplo, né, da pessoa que reprimia o impulso sexual. Por outro lado, quem alimenta muito o impulso sexual com pornografias, pensamentos maliciosos, o que que vai acontecer? Se ela alimentar muito, 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 pode chegar ao ponto que esse impulso vai ficar tão forte dentro dela que ela não vai conseguir controlar e aí ela pode também cometer um abuso, uma pedofilia, tá? Então, se a gente não pode reprimir, o que que a gente faz? Explode com todo mundo? Não. Então, se a gente não pode explodir, que seria o alimentar, o que que a gente faz? A gente vai acolher, assumir, tá? Então, eu vou assumir, eu vou acolher na consciência aquele conteúdo. Isso não significa que eu deva ser complacente com ele e dar livre vazão para ele, tá? Livre vazão seria aqui no explodir. Significa que eu vou identificar, assumir, eu tenho isso dentro de mim. E agora, o que eu vou fazer com isso? E aí é onde a gente vai para a próxima ferramenta, que eu vou passar para vocês no segundo módulo, na segunda aula do nosso curso. Grande abraço e até mais.